Então estamos a estudar o Livro dos Espíritos e nesta análise simples que tentamos fazer, situamos-nos hoje no capítulo 2 da segunda parte, com o tema da encarnação dos Espíritos. Este tema tem os itens objetivo da encarnação, a alma e o materialismo. E vamos ver hoje as 3 perguntas que estão ali assinaladas. Então, na pergunta 141, Allan Kardec, o nosso codificador, pergunta aos espíritos de luz: há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunenvolve? E a resposta dos espíritos é: a alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola, irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que, por isso, constitua o envoltório do corpo. A alma tem 2 invólucros, um sutil e leve. É o primeiro, ao qual chamas perispírito, outro, grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o gérmen em um núcleo, já o temos dito. E como é habitual, vamos ver o que Miramês nos diz acerca desta pergunta. O espírito é ligado ao perispírito por junção atrativa do próprio magnetismo que ele mesmo segrega nas suas fibras mais íntimas. Com esses laços, se assim podemos dizer, ele domina e garante a sua forma pelo tempo que for conveniente. E o corpo físico, também envolvido pelo magnetismo mais grosseiro do corpo espiritual, é dirigido e obediente a esse intermediário do espírito. Eis aí uma cadeia de influências sobre o comando do espírito imortal, que vive e progride onde Deus lhe ofertou os recursos para tal. Sendo a cabeça a sede do pensamento, no estágio evolutivo em que se encontra o homem, eis que aí se apoia uma luz sobremaneira extraordinária, chama divina, na divina dimensão de crescer, com apoio mais acentuado no centro de força, coronário. Essa luz se irradia, envolvendo o coração onde nascem os sentimentos. Apesar disso, essa força de Deus ilumina todo o ser, desenvolvendo e fazendo desenvolver os principais centros de energia implantados no corpo espiritual, com correspondência nas glândulas de secreção interna do corpo humano. Então, o espírito não envolve o corpo. E embora muito escape ainda à nossa análise acerca destes temas, ele, o espírito, vive e progride onde Deus lhe ofertou os recursos para tal, como nos dizia Miramês. Na pergunta 142, Kardec pergunta: que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma numa criança se vai completando a cada período de vida? E os espíritos respondem: o espírito é uno e está todo na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam. Ainda aí tomam o efeito pela causa. Então vemos que certamente os órgãos em formação de uma criança nunca poderiam expressar a total capacidade da alma, mas o tempo lhe vai conferindo as condições e o espírito passa a mostrar o que é verdadeiramente.
O Espírito é uma unidade de luz indivisível. Ele não se pode dividir. Entretanto, pela vontade e com a permissão divina, adquire a forma que lhe aprouver e faz surgir laços, quando necessário, para o seu maior convívio com o corpo, instrumento que usa para a sua perfeição. A pergunta 143. Porque todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Porque é que os espíritos não falam todos do mesmo modo acerca da alma? Os espíritos, é a resposta, os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde das palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostrem impotente para traduzir com clareza. Recorrem então a figuras de comparações que tomais como realidade. Então, vemos que devemos ser cuidadosos com todas as definições que nos são dadas, com tudo aquilo que nos chega do mundo espiritual. Apesar disso, não alterar a verdade, porque cá, como lá, cada espírito está no seu degrau, na grande escala evolutiva. Cada um tem o seu saber. Por isso temos que ser cuidadosos e saber, de facto, entender a linguagem de cada espírito. Mas, como nos dizia Jesus, a árvore se conhece pelo seu fruto, e aí teremos um grande auxílio para entendermos a realidade e as palavras de cada um. E para terminar, trago-vos uma passagem do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que nos fala da alma e nos diz: a alma vem de Deus. É em nós o princípio da inteligência e da vida. Essência misteriosa, escapa à análise como tudo quanto dimana do absoluto. Criada por amor, criada para amar, tão mesquinha que pode ser encerrada numa forma acanhada e frágil, tão grande que com um impulso do seu pensamento abrange o infinito. A alma é uma partícula da essência divina, projetada no mundo material. Desde a hora em que caiu na matéria, qual foi o caminho que seguiu para remontar até ao ponto atual da sua carreira? Precisou de passar vias escuras, revestir formas, animar organismos, que deixava ao sair de cada existência, como se faz com um vestuário inútil. Todos estes corpos de carne perecem. O sopro dos destinos dispersou-lhe as cinzas, mas a alma persiste e permanece na sua perpetuidade. Prossegue sua marcha ascendente, percorre as inumeráveis estações da sua viagem e dirige-se para um fim grande e apetecível, um fim que é sem dúvida a perfeição. Pronto, resta-me agradecer a vossa atenção